37 Supreme Iron System capítulo 256 É certo apostarmos alguma coisa, certo? Fala Clã caso queira que os vídeos saiam com uma maior frequência. Basta apoiar o canal financeiramente, qualquer valor já é uma ajuda. Caso não possa apoiar financeiramente, basta deixar o link nos vídeos. Tem muita gente que acompanha as obras do canal e não deixa o link nos vídeos. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. Eu concordo, respondeu Candice com um sorriso no rosto. Uma luta onde não usamos nossas habilidades corretamente. Estou perfeitamente bem com isso. Quando se trata de lutar contra Starbeasts, os humanos investem principalmente em suas habilidades. O corpo de uma Starbeast é muito mais forte do que o de um humano que tem o mesmo nível de cultivo. Uma besta estelar é mais forte, mais rápida e mais robusta que um humano. No entanto, há uma diferença, e esta é a mana que ambos possuem. Os humanos possuem mais mana do que as bestas estelares, portanto, os humanos usam habilidades para lutar e derrotar as bestas estelares que têm o mesmo nível de cultivo que eles. Claro, apenas alguns humanos que possuem um domínio de alto nível sobre suas habilidades, como Tira, podem derrotar uma besta estelar dessa maneira. Não é errado dizer que as habilidades são o que divide um cultivador humano normal e um cultivador humano poderoso. A partir disso, você pode entender o quão importantes são as habilidades. No entanto, isso também significa outra coisa. Sem usar nenhuma habilidade relacionada à mana, a diferença de força entre um cultivador de estágio avançado e um cultivador de estágio mestre diminui significativamente. Os cultivadores Master Stage são apenas um pouco mais fortes que os cultivadores Advanced Stage quando se trata de força corporal. Portanto, essa batalha realmente parecia apenas do ponto de vista de quem estava de fora. No entanto, não foi. Um grande sorriso apareceu no rosto de Candice enquanto ela murmurava: claro, já que vamos ter uma batalha, é certo apostarmos alguma coisa, certo? Um sorriso semelhante apareceu no rosto de Nukes enquanto ele aumentava a pressão no rosto de Miril e respondia: eu tive o mesmo pensamento. Tudo bem, então que tal isso? O perdedor teria que pedir desculpas ao vencedor após o término da batalha. Candice sugeriu. Só isso? Nukes franziu a testa. Na verdade, ele ficou um pouco decepcionado. Desculpar-se? Que tipo de condição era essa? TSK. E como se ouvisse seus pensamentos, o sorriso de Candice se alagou e ela condicionou: claro, não será apenas um pedido de desculpas normal do tipo desculpe, eu estava errado. Em vez disso, o perdedor teria que se ajoelhar, esfregar o nariz no chão e pedir desculpas. Na frente de todos os presentes no salão de batalha, é claro. Nukes naturalmente a sobrancelha ao ver aquele sorriso maluco no rosto de Candice. Uau! Essa garota era implacável, né? Isso é demais. Evane, que estava ouvindo tudo, deu um passo à frente. Professor Evane, acredito que você não tem o direito de decidir sobre o conteúdo de nossa aposta. Candice virou-se para Evane e estreitou os olhos com desdém. Ela não gostou nem um pouco dessa vadia. Professor Evane, de repente, Nukes ligado. Ele então se virou para Evane e sorriu educadamente. Agradeço que você esteja preocupado comigo, porém, essa vadia se atreveu a caluniar você. Isso é algo que eu, como sua aluna, não posso aceitar e gostaria de vê-la se desculpar. Por favor, não interfira nesta batalha. Espero que você confie em mim. O rosto de Candice se contraiu quando ela ouviu as palavras dele. No entanto, ela se controlou e sorriu. Professor Ivane, mesmo que seu aluno queira continuar com a aposta, por favor, não interfira. Ivane então olhou para Nukes e vendo que este estava balançando a cabeça, ela ficou em silêncio e recuou. Candice então se virou para Nukes e sorriu. Não se esqueça da aposta, plebeu. Lutamos 2 dias depois. Eu gostaria que a rainha da academia esfregasse o nariz no chão. E, não será parecido com esse seu cachorro. Nukes sorriu de volta ao olhar para Miril, que estava deitado no chão com os sapatos de Nukes no rosto. Uau! O homem tentou se mover e se salvar de mais constrangimentos, porém Nukes apenas aumentou a pressão e ele foi forçado a ficar em silêncio. Nukes então olhou para Oswald e sorriu. Todo o corpo de Oswald tremeu de horror e ele deu um passo atrás de Candice. Nukes então olhou para Candice e sorriu provocativamente. Candice, porém, não reagiu às suas provocações e se virou. Veremos quem rirá por último, plebeu.
Ela pensou em sua cabeça. Ela não se esqueceu de seu voto. Ela tornaria a vida de Nux um inferno, porém, ela não pode fazer isso se ele fizer parte de uma família Marquei. Foi por isso que ela propôs uma punição tão humilhante. Uma vez que Nux fizesse algo assim na frente de toda a academia, os Mitagwiki recuaria e quebraria sua irmandade juramentada. Afinal, nenhuma casa Marquei aceitaria aquela humilhação. E assim que Smitagwiki recuasse, todo o resto seria mais simples. Então, ela poderá brincar com a vida desse plebeu quanto quiser. Quanto àquela vadia que estava tentando protegê-lo. Ei! Há um limite para o que um mero professor pode fazer. Não há como aquela vadia Vani protegê-lo se ela, a rainha da academia, era quem o estava atacando. Pensando em tudo, um pequeno sorriso apareceu no rosto de Candice e ela se afastou. Seus seguidores seguiram atrás dela e ela ordenou: espalhe isso por toda a academia. Quero que todos os alunos saibam disso. Como você comanda, Lady Candice? O cachorro dela acenou com a cabeça respeitosamente, como para o outro cachorro que estava deitado sobre o chão de Nux. Ela não se importava com ele. Constrangimento como ele não está relacionado a ela. Sim, ela abandonou Miril Borkei. Bem desse jeito. Ei, parece que seu dono deixou você aqui para apodrecer, cachorrinho. Nux riu enquanto olhava para Miril. Ao ver sua figura andando, Miril cerrou os dentes. Muito menos salvá-lo, ela nem olhou para ele. E isso não era pior. Seu irmão, aquele bastardo, estava indo embora com ela sem se importar nem um pouco com ele. Candice era uma coisa, mas até seu próprio irmão o abandonou. TSK, e você estava tão orgulhoso de ser seu subordinado, e Albuquerque ficaria muito decepcionado. Nux riu. Nux, isso é o suficiente, deixe-o em paz. Evane murmurou. Como você diz, professor Evane, Nux transmitiu. Afinal, ele já havia conseguido o que queria fazer. Supreme Arengon System capítulo 257. Porque gosto de você? Nux. Como você vai lutar contra Candice? Ana questionou preocupada. Desta vez, ela não usou o prefixo Lady para ligar para Candice. Seu respeito por Candice foi afetado um pouco quando ela chegou à aula e respondeu à professora. Porém, naquele dia, Candice conseguiu recriar sua imagem pedindo desculpas sinceras. Aceitar o próprio erro também faz parte da força. Porém, hoje ela viu o verdadeiro rosto de Candice. Uma cadeia arrogante e sedentária de poder que pensa que está sempre certa. Ela era o tipo de garota que iria contra seus próprios princípios se isso provasse seu ponto de vista. Um personagem realmente odioso. E ela não estava sozinha. Muitos alunos, principalmente os alunos da década 2, turma prodígio, pensou o mesmo. Portanto, mesmo que alguns deles não gostassem de Nux, eles o apoiaram nesta batalha. Vendo seus rostos, Nux apenas privacidade. Não se preocupe, eu vencerei. Mas, SHH. Apenas confie em mim. Ana quis contra-atacar, porém, Nux apenas disse para ela ficar em silêncio. A garota concordou e depois recuou. Nux então se virou para Cam Smith. Os dois acenaram para ele, ele acenou de volta e então os dois se viraram. Defenda um estudante chamado Nux Leander na segunda-feira da manhã. Não o irrite. Não fale com ele a menos que ele comece. Não o irrite. Não se atreva a irritá-lo. Esta foi a carta que os dois receberam do pai. Eles poderiam ir contra qualquer um, mas não contra seus pais. Afinal, eles não tinham nenhum desejo de morte. Portanto, eles apenas assentiram e se viraram. Além disso, eles se perguntaram quem realmente era Nux, mas como não podem fazer nada agora, era melhor apenas encolher os ombros e ir embora. Brincar com algumas mulheres era muito melhor do que passar um tempo aqui. Nux então olhou para Evane, seus olhares se encontraram. Nux sabia que Evane queria conversar sobre algo, porém, ela se conteve. Tudo bem, acho que ninguém teria vontade de estudar depois do que aconteceu, então eu dispensaria a aula por hoje, anunciou Evane. Todos então foram embora. Irmão mais velho, Nux. Nux estava prestes a ir embora quando Roy se ligou. HMM. O que é isso? Nux questionou. Você acha que pode vencer? Roy se questionou. Nux deixou escapar enquanto se agachava na direção a ele e questionava. O que você acha? Eu acho que você vai, respondeu Royce. Nux riu enquanto bagunçava o cabelo. Então como você está preocupado?
Basta voltar e brincar com seus amigos. Ninguém intimida você agora, certo? Sim. Um sorriso apareceu na cabeça de Royce. Bom, agora volte. Nux riu. Royce saiu e Nux caminhou na direção de seu quarto também. Ele queria conversar um pouco com suas mulheres amadas. Conversar com aquela vadia estragou o humor dele, afinal ele precisa se recarregar. Ei, como estão minhas adoráveis mulheres tsk, deitado na cama e me cobrindo com névoa negra. Claro, a Maia foi a resposta mais rápida. As outras mulheres também se juntaram e todas começaram a conversar entre si. Arencel era uma habilidade incrível. Toque 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 à noite, Nux encontrou alguém batendo à sua porta. Ele usou seu sentido, por reflexo, e um pequeno sorriso apareceu em seu rosto. Ele caminhou em direção à porta e abriu. Professor Evane. Por que você está aqui? Posso ajudá-la com alguma coisa? Ele questionou com um olhar surpreso no rosto. Eu quero falar com você, Evane murmurou. Por favor, insira. Nux não fez nada e disse-lhe para entrar no quarto dele. Evane então entrou em seu quarto, porém, assim que o fez, seus olhos caíram sobre algumas pinturas caídas no chão. Ela olhou em volta e viu uma tela. Na frente da tela, estava o quadro dela que estava suspenso na parede, enquanto a pintura na tela parecia um desenho incompleto da pintura dela. Ah, peço desculpas. Nux murmurou. Ele estava prestes a se adiantar para limpar tudo, porém, antes que pudesse, Evane questionou. Você pinta? Nux, no entanto, balançou a cabeça. Não, comecei porque a professora Evane gostou, embora, como você pode ver, eu não sou muito bom nisso. Por que você pintaria só porque eu gosto? Evane questionou com um olhar confuso no rosto. Afinal, quero me tornar seu aluno favorito. A resposta de Nux foi rápida. Um pequeno sorriso apareceu no rosto de Evane enquanto ela questionava, como isso está relacionado à pintura? É simples. A professora Evane gosta de pintar. Você aprenderá a pintar e depois impressionarei a professora Evane com minha pintura. Então, eu me tornarei seu aluno favorito. Nux respondeu. Eu não acho que isso vai funcionar, murmurou Evane. Não se preocupe, apenas me dê algum tempo. Talvez alguns anos, se eu desenhar pelo menos 2 a 3 pinturas todos os dias durante os próximos anos, vou melhorar. Eu me tornarei seu aluno favorito eventualmente. Por que você iria tão longe para se tornar meu aluno favorito? Evane questionou com curiosidade. Eu não sei. Porque eu gosto de você. Nux respondeu com uma expressão confusa no rosto. O quê? Evane gaguejou devido ao choque. Isso foi muito abrupto. É. E por que um estudante gostaria dele? Por que você está tão chocada, professora Evane? Eu já não te contei? Você é meu professor favorito. Nux transmitiu. Ah. Então você está falando sobre isso. Evane observa. Você achou que eu estava falando? Nux franziu a testa em confusão. Ele realmente não conseguia entender que a professora Evane estava pensando agora. A professora Evane, por outro lado, abaixou a cabeça envergonhada. Em que diabos estou pensando? Ela então olhou para Nux e vendo seu rosto confuso, seu rosto ficou ainda mais vermelho. Não, o que você está pensando, professora Evane? Nux questionou enquanto aproximava seu rosto um pouco mais de Evane. Por alguma razão, os corações cardíacos de Evane aceleraram. É tudo por causa disso, Candice. Relacionamento indescritível. O que diabos ela estava falando? Evane pensou interiormente. Um pequeno sorriso apareceu no rosto de Nux quando ele notou seu rosto vermelho. No entanto, agora ainda não era a hora. Portanto, ele mudou de assunto. Então por que você está aqui, professora Evane? Evane finalmente saiu de seu devaneio e o herói Nux com uma expressão séria no rosto. Você realmente bateu naquelas 3 aulas? Supreme Arengon System capítulo 258. Mas é claro. Você realmente bateu naquelas 3 aulas? Evane questionou e o rosto de Nux também ficou sério. Eu fiz. Ele concordou. Nux, olha aqui, se você estiver sendo ameaçado por alguém, pode me dizer. Eu sou princesa deste reino e posso lhe dizer que minha influência é muito mais forte do que você imagina. Então, se você tiver algum problema, tudo o que você precisa fazer é me dizer e eu garanto que cuidarei de tudo. Evane murmurou com uma expressão séria no rosto.
Ela realmente não queria acreditar que seu aluno havia atacado aqueles 3 alunos. Ela já passou algum tempo com Nux, conhece um pouco o personagem dele e não acha que ele era alguém que bate em alguém. Portanto, ela duvidava que ele estivesse sendo ameaçado. Professor Ivani, Nux chamou. Eu fiz isso. Ele concordou novamente. Sou alguém que ousou desafiar a chamada rainha da academia, dentro da academia. Não tenho medo de ninguém, não estou sendo ameaçado por ninguém. Nux respondeu com uma expressão séria no rosto. Nux, eles eram crianças de 15 anos. Crianças. Por que você bateu neles com tanta força? Conversei com o médico, sabe o que ele disse? Ele disse que a pessoa que atacou aqueles 3 era simplesmente um bastardo desumano, suas pernas ficaram quebradas, houve danos por todo o corpo e o pior é que eles foram deixados sozinhos por Deus sabe quanto tempo. Por que você fez isso? Ivani questionou. 1 ano. Nux murmurou. Professor Ivani, aquelas crianças de quem você está falando intimidaram uma criança de 8 anos durante 1 ano inteiro. E acredite em mim, não foi nenhum tipo de bullying que crianças normais de 15 anos fazem, foi algo muito pior. Eles o humilharam na frente de muitos estudantes, espancaram-no sem motivo aparente, levaram tudo que ele roubou com seu dinheiro suado e o dinheiro que sua mãe lhe invejou e fez isso por um longo ano. Além disso, eles até ousaram falar sobre sua família, falaram sobre como eram condes e como sua mãe era apenas visconde, insinuando e alertando para não reclamar com as autoridades. Continue assim por mais alguns anos e o impacto na mente daquela criança seria tão grande que toda a sua vida seria destruída. Isso não é algo que você possa simplesmente ignorar, professor Ivani. Não será errado dizer que aquelas crianças de 15 anos o torturaram, mentalmente e fisicamente. Nux respondeu enquanto seus olhos brilhavam de raiva. Ele ainda não havia previsto com aqueles bloqueios, no entanto, o que aconteceria a seguir seria decidido por Felberta, não por ele. Na verdade, ele ainda não contou nada para Felberta. Ele queria que ela visse o rosto feliz de Royce antes de contar o que aconteceu. Ivani, que ouviu as palavras de Nux ficou surpresa, descobriu um pouco e então cerrou os dentes. Mas você não poderia abordar as coisas de uma maneira melhor. Aquele garoto não reclamou com as autoridades, mas você não poderia fazer isso no lugar dele. Por que você resolveria as coisas com suas próprias mãos? Por que não deixar as autoridades fazerem isso? Tudo teria sido resolvido de forma mais importação assim. Ela questionou e um sorriso irônico apareceu no rosto de Nux. Professor Ivani, você pode conversar sobre as coisas e resolver tudo pacificamente porque você é a princesa deste reino. Nux murmurou e então continuou. Com o seu status, resolver as coisas é muito mais fácil para você fazer do que para alguém como nós. Peço desculpas se parece um pouco duro, mas a maneira como você pensa é ingênua e um pouco tola. Digamos que eu tenha usado o seu jeito para resolver as coisas e reclamei para as autoridades. O que você acha que aconteceu? Questionou Nux. As autoridades tomaram medidas rigorosas contra esses 3 estudantes, respondeu Ivani. Ela não se incomodou quando Nux a chamou de tola. Ela queria saber o que ele estava pensando. Ela foi bastante aberta sobre isso. E o que é essa ação estrita de que você está falando? Nux questionou. Eles foram expulsos da academia. Ao ouvir a resposta, Nux deseja. Ah? E depois? Ivani franziu a testa. Então você está me dizendo que o preço de destruir o futuro de um estudante é apenas a expulsão? Ivani franziu a testa. E se eu intimidar 20 a 30 alunos? E se eu tornar a vida deles pior que o inferno, destruir sua confiança, impactar tanto seus cérebros que eles nunca ousariam enfrentar alguém em toda a sua vida? Que medidas a academia tomará contra mim? Expulsão? Então, e os alunos que sofreram bullying? E quanto ao seu futuro destruído? Quem compensará isso? Ivani ficou em silêncio. Ela não teve resposta. Essa é a razão pela qual eu tive que resolver as coisas com minhas próprias mãos, professor Ivani. Eu tive que mostrar a ele que, apesar de ser um plebeu, posso enfrentar Eros. Não só isso, posso até enfrentar alguém mais poderoso que eu. Tenho que dar esperança para o futuro, provavelmente trazer de volta a confiança perdida. E se eu tiver que destruir o futuro de alguns estudantes para fazer isso, então me chame de egoísta se quiser, mas professor Ivani, eu farei isso. Nux respondeu enquanto seus olhos brilhavam com determinação. Ivani ficou surpresa com aqueles olhos. Essa determinação.
Aquilo vai. Para ser sincera, ela ficou impressionada e, ao mesmo tempo, sua maneira de pensar estava mudando um pouco. Você é pai daquele garoto de alguma forma? Ela questionou. Ele me chama de Big Brother, respondeu Nux. Embora ele devesse me chamar de pai em breve. Claro, ele não dirá isso em voz alta. Então ele é como seu irmão mais novo, hein? Ivani concordou. Na verdade, não vou tão longe por alguém que não conheço, professor Ivani. Eu teria usado o seu caminho, teria reclamado com as autoridades. Ivani ficou em silêncio enquanto pensava um pouco mais sobre isso. E então? Você tem certeza de que pode vencer aquela Candice 2 dias depois? Ivani questionou. Um sorriso apareceu no rosto de Nux e ele respondeu, mas é claro. Supreme Arengon System capítulo 259. Vou tirar tudo de você e onde você está indo? Um garoto chamado Alex questionou outro garoto. Você dormiu nos últimos 2 dias? Marcos respondeu. TSK, então você também vai para o Battle Hall, hein? Alex entendeu. Mark então balançou a cabeça e uma postura apareceu em sua mão. Claro que estou. Lady Candice vai lutar contra alguém que se atreveu a quebrar as regras da academia. Então você viu essa postura também. Foi espalhado por toda a academia. Como posso não ver? Marcos respondeu. De fato. Alex concordou com a cabeça. Mas ainda estou surpreso. Não posso acreditar que aquele garoto se atreveu a quebrar as regras e então desafiou Lady Candice para uma batalha de espadas. Pessoas como ele deveriam ser expulsas da escola. Concórdio. Bem, tanto faz. Ouvi dizer que ele vai se desculpar depois que Lady Candice vencer esta batalha. Então isso realmente não importa. Ele será punido de qualquer maneira. Você acha que um pedido de desculpas seria suficiente? Você acha que vamos terminar aí? Deixe a partida terminar. Depois que Lady Candice terminar com ele, nós daremos a ele nosso próprio descanso. Alex transmitiu. Verdadeiro verdade. Marcus acenou com a cabeça com um sorriso semelhante no rosto. Mas por que você vai lá 1 hora antes? Alex questionou com uma carranca. Posso te fazer a mesma pergunta. Os dois se entreolharam e, no final, Marx suspirou. Tanto faz. Não vamos falar sobre isso agora. Vamos juntos então? Se formos cedo, conseguiremos os melhores lugares com a melhor vista, afirmou. Tudo bem. Os dois então correram em direção ao Battle Hall. No entanto, assim que o Battle Hall apareceu diante de seus olhos, seus corpos congelaram em estado de choque. Havia uma fila enorme em frente ao Battle Hall. Os dois correram e questionaram. Ei, por que há uma fila tão grande em frente ao Battle Hall? Mark questionou um menino. Um menino se virou e suspirou. Você sabe sobre o duelo de espadas, certo? Claro que nós fazemos. Aparentemente, algumas pessoas estiveram aqui neste Battle Hall desde ontem à noite, e algumas se juntaram no início da manhã. O Battle Hall já está cheio. O que? O menino suspirou. O Battle Hall tinha capacidade para acomodar 5.000 alunos, o que representava metade do número total de alunos da academia e, por maior que fosse a ocasião, o Battle Hall nunca ficou lotado. Alguns alunos até o chamaram do segundo auditório. Porém, hoje, sim, restam apenas alguns lugares. Basta entrar na fila. Se tivermos sorte, conseguiremos esses lugares. Se não, então esqueça isso. Sim, desta vez o número de assentos ficou aqui. É assim que Candice, a imagem da rainha da Royal Academy e suas habilidades de marketing são fortes. E pensamos que vir aqui 1 hora antes era um exagero. Mark não conseguia acreditar. 1 hora depois, quando todos se acomodaram dentro do Battle Hall, enquanto muitos estudantes foram obrigados a ficar de fora, Nux e Candice entraram no palco. Senhora Candice. Senhora Candice. Muitos aplausos foram ouvidos. Era esperado. Afinal, ela era a rainha da academia. Nux. Você consegue. Você consegue. Nós estamos com você. No entanto, nem todos na sala apoiaram a rainha. Alguns apoiaram o Nux. A maioria deles eram alunos de sua própria turma, enquanto também havia alguns outros alunos que ouviram o que havia acontecido há 2 dias e discordaram de Candice. É claro que os estudantes que apoiaram Nux estavam em número bastante inferior em comparação com os fanáticos de Candice. Não há muitas pessoas que querem ver você vencer, Candice deixou escapar. Nux, porém,
Não cedeu às suas provocações e respondeu, não é como se eles estivessem aqui e lutassem. É. Candice riu. Você esclareceu as regras novamente. Esta seria uma batalha melhor de 3, onde os desafiantes usariam espadas de madeira para lutar. Vocês dois estão prontos? Os dois então ouviram uma voz sem emoção. Nux olhou para a mulher parada à sua frente e convidada. Nome: Arvinas Kifal. Idade: 102. Cultivo de mana: especialista. Cultivo corporal: mortal. Vírgula: raça: humano. Ocupação: vice-diretor da Royal Academy. Talento: alto. Nível: 54. VP: 650 a 650. MP: 1100 para: 63. AGL: 69. VIT: 65. STM: 62. INT: 110. DEV: 55. Finalmente posso ver você, Arvinas Kifal. Nux riu. Olhos castanhos avermelhados e ardentes, sobrancelhas em forma de espada, cabelos loiros claros, lábios vermelhos deliciosos e um físico esbelto. A mulher era realmente encantadora. Entretanto, além de ser bonita, ela também liberava uma aura feroz e perigosa. Aura de um guerreiro. Um guerreiro bem treinado. Se Tira emitia uma aura perigosa e silenciosa, sua aura era mais um tipo dominante de aura. Comentários da imagem no parágrafo. Eu estou. Nux respondeu a sua pergunta. Eu também estou pronto, professor. Candice transmitiu. Tudo bem. Arvina recuou. Vendo isso, o sorriso de Candice se alargou de alegria e um sorriso de madeira apareceu em suas mãos. O que você disse de novo? Não é como se eles estivessem lutando em seu lugar, certo? No mínimo, você não teria que passar pela humilhação que passa hoje. Candice riu com desdém. Nux estreitou os olhos. O que você disse? Vendo aquele, Candice enviou ainda mais e começou a caminhar em direção a ele olhar. Eu disse que vou garantir que você rasteje de joelhos e esfregue o nariz no chão. Então, Candice mudou seu rosto de Nux e uma expressão enlouquecida apareceu em seu rosto. Vou tirar tudo de você, seu respeito próprio, depois seu status, sua confiança. Farei questão de enterrá-lo tão profundamente no chão que você nunca mais se levantará. Eu vou destruir você, Nux Lander. Nux recuou um pouco e cerrou os dentes de raiva. Vendo isso, o sorriso de Candice se alargou ainda mais e ela continua. Nux Lander, vou fazer você registrar. No entanto, antes que ela pudesse completar a frase, Nux colocou uma espada de madeira no seu pescoço. Candice piscou surpresa. Porém, antes que ela pudesse reagir, a voz de Arvina foi ouvida. A primeira rodada termina. Nux Leander vence. Pontuação: 1-0. Supreme Arengon System capítulo 260 vencedor, Nux Leander. A primeira rodada termina. Nux Leander vence. Pontuação: 1-0. Arvina anunciou em tom inexpressivo. HM. Candice não conseguiu registrar o que havia acontecido. E vendo isso, Nux inteligente, tem certeza que é a rainha da academia? Porque, honestamente, tudo o que vejo é uma vadia burra. Quero dizer, quem diabos fala quando está brigando? E você fez isso chegando perto de mim. Era como se você quisesse que eu ganhasse. Nux riu. O quê? Candice finalmente registrou o que aconteceu e seu rosto se distorceu de raiva. Como você me ousa atacar assim? Você não estava latinando sobre ser justo há apenas 2 dias. O que aconteceu? Com muito medo de lutar comigo de forma justa. Foi o mais justo possível, sua vadia burra. A briga começou. E de onde eu venho, nós realmente não conversamos com nossos oponentes quando lutamos entre si. E seu bastardo? Candice falou de raiva. Desafiadora Candice, os resultados são anunciados. Volte para onde está sua posição. Arvina murmurou desta vez, embora seu tom ainda fosse suave e inexpressivo. Nux e Candice puderam sentir um pouco de decepção escondida dentro disso. Nux enviou-e para Candice, com o rosto distorcido de raiva, porém, ela se controlou e voltou para sua posição. Desprezível. Como você pode fazer algo assim? O público finalmente descobriu o que aconteceu e alguém ficou de raiva. Você se chama de guerreiro? Eu só vejo um trapaceiro. Sim. Trapaceiro. O público começou a vaiar e insultar Nux. Nux então se virou para o público e se reuniu de volta. Ah, é?
Vocês acham que são os melhores juízes do que a professora Arvina? Por que não vir aqui e substituí-la então? O público ficou em silêncio. Arvina olhou para Nux e estreitou os olhos. Esse cara apenas a você para lidar com o público, colocando-a diretamente contra o público enquanto saía sozinho da bagunça. Isso não é algo que alguém possa inventar por capricho. Ele é realmente um plebeu? Arvina pensou interiormente. Vendo que seu método funcionou, Nux riu. Ele Ladikan disse. Não se preocupe, ele venceu o primeiro round por capricho, é o melhor de 3. Você só precisa vencer os próximos 2 rounds. Alguém na plateia murmurou. Sim, Ladikan disse. Seus truques não funcionarão novamente. Sim. Senhora Candice. Você consegue. A multidão então começou a torcer por Candice vendo isso. Nux balançou a cabeça. TSK TSK. Gente burra apoiando uma vadia burra. Uma visão realmente interessante. Mais uma vez, uma multidão ficou em silêncio e olhou para Nux com raiva e ódio. Candice também era a mesma. Ela não consegue acreditar que perdeu uma rodada. Deveria ter sido um jogo de 2-0, agora seria 2-1. E foi tudo por causa desse bastardo desprezível. Professor, estou pronto para a próxima rodada. Arvina virou-se para Nux e questionou. Você está pronto para a próxima rodada ou precisa descansar um pouco? Nux encolheu os ombros. Não é como se eu tivesse que fazer muita coisa. Graças a você como meu oponente é burro, estou como novo agora. Uma veia apareceu na testa de Candice. Bastardo odioso. A Arvina concordou e depois recuou. Desta vez, Candice não repetiu o erro e correu na direção a Nux, tentando atacar sua cabeça. Nux bloqueou seus ataques e suas espadas de madeira colidiram. Candice mudou seu peso e ardeu seu lixo. Nux moveu sua barriga e arrancou o ombro de Candice que ela bloqueou com sua espada. Candice então tentou chutar Nux no pescoço, mas Nux se agachou e atacou suas pernas. Desprezível, de fato. Candice pulou e murmurou. Nux a ignorou completamente e arrancou suas pernas novamente. Essa pequena vantagem, ele não vai sair tão facilmente. Candice, porém, foi melhor do que ele planejou. Ela pisou em sua espada e então atirou em direção a ele, tentando acabar com essa luta. Este é o fim, seu bastardo. Porém, então, um pequeno sorriso apareceu no rosto de Nux. Essa luta foi injusta, para começar. Injusto para Candice, é claro. Ela era uma cultivadora de estágio mestre que tinha vantagem em velocidade, força e defesa se lutasse contra um cultivador de estágio avançado normal. No entanto, Nux não era normal. Ele também era um cultivador corporal. Portanto, ele teve total vantagem nesta batalha. Ao vê-la vindo em sua direção, Nux sorriu e então recuperou. Candice franziu a testa, porém, antes mesmo que ela pudesse perceber o que havia acontecido, Nux usou sua espada de madeira para bater em seu rosto. Candice gemeu de dor. Nux, no entanto, ainda não havia previsto. Ele bateu na mão dela. A espada que Candice carregava caiu no chão. E então, Nux transmitiu. Ugo. Cabeça, ombros, braços, pernas. Ele atacava em todos os lugares, porém, a maioria de seus golpes eram focados em seu rosto. E seus golpes não foram nada misericordiosos. O que você disse? Você vai tirar tudo de mim? Nux riu enquanto batia com a espada na bochecha direita de Candice. Meu respeito próprio. O dente de Candice cortou e caiu no chão. Meu status. Você vai tirar isso de mim? Nux riu enquanto usava um gancho e socava seu queixo. Candice perdeu o equilíbrio e caiu no chão. Você acha que pode fazer isso? Nux caminhou em sua direção e chutou seu rosto. Então, ele pisou na cabeça dela e brilhou. Você tem força para fazer isso. Tão poderosa rainha da academia. Ele não se importava se Candice era uma menina. Nux acreditava na igualdade. Se as mulheres têm o direito de atacar os homens, então os homens têm o direito de fazer o mesmo. Portanto, ele pisou no rosto de Candice e até usou um pouco de pressão para prender a cabeça dela no chão. Seu bastardo. Candice, que não aguentou mais essa humilhação, rugiu de raiva. Esse bastardo poderia ter encerrado a luta, porém, ele se atreveu a humilhá-la. Ele se atreveu a pisar na cabeça dela.
Não há nenhuma maneira de ela deixá-lo ir. Míssil de água. Ela usou sua mana e arrancou. No entanto, antes mesmo de sua habilidade ser ativada, uma forte rajada de vento anulou seu ataque e uma voz fria e inexpressiva foi ouvida. A desafiadora Candice Otter usou mana. Desqualificado. A segunda rodada termina. Pontuação: 2-0. Isto conclui a batalha de hoje. Vencedor: Nuxlander. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.